esse livro, na realidade, ele significa um esforço de elaborar alguma pequena síntese, como eu li um trechinho antes, no sentido assim de permitir que cada um possa ter a noção a que eu cheguei, né, a respeito da teoria da complexidade. E sem qualquer pretensão de ser uma coisa definitiva, ao contrário, é uma busca de um esforço, né, é a busca de uma compreensão, é um esforço nesse sentido para irmos nos aproximando daquilo que no futuro será possivelmente uma teoria que vai integrar o pensamento de uma forma dinâmica, a teoria que vai dar fundamento para a ciência, uma teoria que vai dar fundamento para a educação, por exemplo, a teoria que pode sustentar uma nova forma de pensar, visualizar e desenvolver a própria família. Uma teoria que pode auxiliar na constituição de processos, de saúde de uma forma mais integrada, de uma forma mais viva, de uma forma mais eficaz, né? Uma teoria que ajude a resgatar as raízes mais profundas do ser humano, no sentido de que possamos ter uma sociedade mais vibrante, mais alegre, mais feliz. E nesse sentido eu voltaria a dizer, o nosso sistema econômico, político, social, de pensamento, é talvez o mais pobre da história da humanidade. Porque ele é estreito, ele é limitador, ele é excludente, ele é politicamente perverso, né, por incluir as pessoas numa perspectiva de dominação, numa perspectiva de acúmulo de poder, de acúmulo da riqueza. Né? Nós temos um país de extrema abundância de riqueza em todos os sentidos. E temos aí talvez meia dúzia de pessoas, de grupos que se apropriam de tudo e impõem um processo de exclusão, de marginalidade, de doença, de exclusão para a grande maioria. Quando seria muito mais rico, muito mais abundante, muito mais satisfatório, um povo mais feliz por ter condição de lidar com a terra, de produzir aquilo que vai comer, que vai se alimentar, de produzir sua saúde a partir de uma alimentação adequada, né? De explorar os recursos da natureza no sentido de ter não só alimentação, mas também os remédios, se for necessário, de nós termos uma sociedade muito menos doentia, uma sociedade que possa ter a vigência do amor, do cuidado, da ternura, do afeto, de uma forma mais viva. Com certeza nós seríamos muito mais felizes se não tivéssemos essa ganância imperiosa que coloca a pessoa num processo de exclusão e de acúmulo da riqueza. Qual é a satisfação de uma pessoa extremamente rica sustentar a sua riqueza num processo de defesa permanente, né, para manter a exploração, para manter os rendimentos, se daqui a pouco essa pessoa não vai ter saúde, não vai ter consciência tranquila, não vai conseguir dormir direito porque desenvolve aquela neurose de proteção do seu capital. É um sistema às avessas, é um sistema ao qual eu proporia assim, que se pudesse experimentar uma produção mais partilhada, uma produção mais repartida, uma tranquilidade no sentido das pessoas, das famílias em geral, poder ter tranquilidade para se alimentar, que diminuiria todo o processo extremamente violento, porque as pessoas violentadas tendem muitas vezes a se tornar violentas, e assim a história mostrou.
os espanhóis, aquela gente da Península Ibérica, quando foram invadidos pelos mouros, eles sofreram extrema violência por aquilo que nós sabemos. E quando os espanhóis vieram para a América, eles foram extremamente violentos, com testemunhos diretos dessa violência brutal, incompreensível para a cabeça humana, né? Mas que tinha, no fundo, a perspectiva da... Imagina, um europeu chegar aqui e dizer que descobriu a América, que descobriu o Brasil. Se esses países, essas nações, essas grandes culturas estavam presentes aqui, fazendo processo de partilha, fazendo um processo de desenvolvimento comunitário das coisas. O próprio avanço cultural, tecnológico dessas culturas foi massacrado para dar lugar a um processo de monocultura, de exploração. Então, eu desejo que o pensamento seja mais concreto e não seja uma falácia de palavras, né? Mas que se pudesse desenvolver comunitariamente, sei lá de que forma, um processo de participação, de desenvolvimento dos potenciais, uma escola que fosse integradora, que não fosse um lugar chato de frequentar e depois sair fora porque não aguenta mais, né? Mas que tivesse lugar e vigência a uma nova forma de relação que nós poderíamos dizer assim, integrada pela ideia da complexidade. Então, é nesse sentido, assim, eu também, como falava antes, eu me sinto no meio de uma natureza que eu fui percebendo a partir do momento que eu fui me dando conta da abundância. Que nós vivemos num país extremamente rico, que poderia dar abundância para todos, e tem abundância para todos, e é uma coisa que está sendo apropriada, uma coisa que está sendo extorquida. E quem é que deu o direito ao homem de ser proprietário da terra, por exemplo? Isso não tem fundamento. Em que aspecto a vida deu esse fundamento para as pessoas se arrogarem e todo o direito, desde Roma, Grécia, o mundo ocidental se desenvolveu o seu direito nessa perspectiva de competição e da propriedade. O direito romano é o direito da propriedade. O direito medieval, canônico, é o direito da propriedade. É o direito do poder. E hoje, todo o direito funciona em torno das categorias da propriedade. As denominações, as categorias usadas no direito são categorias que classificam as coisas na linha da propriedade. Até os filhos de criação que eu investiguei eram filhos de criação dos proprietários. E por serem filhos de criação, por terem recebido o privilégio de serem criados, na verdade explorados a vida inteira pelos proprietários, eles não recebiam propriedades. De 60 pessoas que eu entrevistei na minha tese de doutorado, mestrado, uma pessoa dessas recebeu dos antigos pais de criação um pequeno terreno que fica situado numa rua central da cidade de Canguçu e que até hoje tem lá uma casinha modesta, onde a pessoa o restante, todos os filhos de criação ficaram sem propriedade e trabalharam a vida toda numa relação de semi-escravidão com os proprietários. Então, a nossa referência total hoje, em qualquer sentido, em termos de direito, é o direito à propriedade. O conhecimento se centra nessa perspectiva, o conhecimento político e a articulação política se centra nesse sentido, a educação de um modo geral, né, a organização legal assim, das instituições de ensino do país, o sistema de ensino do país está sempre voltado para essa questão, para essa perspectiva. Então, a formação integrada e integral do ser humano
eu volto a recolocar. Parar um pouco, olhar para essa natureza que silenciosamente vai gerando as sementes, vai produzindo, vai nos dando de presente as coisas, é a própria natureza da vida. É a abundância da vida, porque a essência da vida é o amor. A essência das relações no sistema social deveria ser a capacidade efetiva de articulação com o outro, mas no sentido amoroso, integrador, construtivo, né? Eu acredito que seria possível uma sociedade feliz, mas sem uma perspectiva do amor e do cuidado, não tem isso. Então, assim eu encerro esse momento, essa pequena reflexão, agradecendo a cada um de vocês que tiveram essa ideia de me escutar. E o livro da complexidade, então, é um livro que eu vou fazer o lançamento no 17º encontro de biodança da América Latina, que vai acontecer nos dias 15, 16, 17 e 18 em Porto Alegre, tendo vivências para a comunidade que quiser participar, tendo conferências, tendo lançamento de livros. Então vai ser uma coisa interessante, né? E está à disposição então de cada um. Muito obrigado por tudo. Eu só bati em cima.